Meus amigos, o governo brasileiro acaba de bater mais um recorde histórico de arrecadação de impostos, mas esse recorde ele não é nenhum motivo de comemoração. Na realidade, é um sinal de alerta, um sinal de abuso, um sinal de um Estado que cresce feito um parasita, sugando cada centavo do bolso de quem trabalha e de quem produz nesse país. A arrecadação federal está explodindo. A acumulada de janeiro a setembro chegou a 2 trilhões 105 bilhões de reais, o maior volume real desde que o país começou a fazer esse tipo de registro. É dinheiro suficiente, meu amigo, para construir milhares de escolas, milhares de hospitais, rodovias, mas que na prática acaba desaparecendo no ralo da ineficiente, para não dizer outra coisa, máquina pública. E sabe qual que é a grande ironia disso tudo? É que mesmo com esse recorde histórico de arrecadação de impostos, de dinheiro entrando no caixa do governo, o governo mesmo assim vai fechar o ano de 2025 no vermelho, com déficit nas contas públicas. O Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, já admite o rombo fiscal e nem espere outra coisa diferente disso. Eles extorquem cada vez mais a população, arrecadam cada vez mais e gastam ainda mais do que arrecadam. Ou seja, zero responsabilidade fiscal, mas isso aqui também não é nenhuma novidade. Nos últimos 15 anos, os gastos públicos cresceram em um ritmo alucinante. Somente teve uma pausa no crescimento, na realidade teve uma desaceleração nos gastos públicos durante um governo só, que você vai ver aqui ao longo do nosso conteúdo qual foi esse governo. E os gastos estão sendo puxados principalmente por benefícios sociais e, sobretudo, juros da dívida que hoje consome mais de 700 bilhões de reais todo ano. Pensa bastante com carinho nisso. Enquanto você rala todo dia aí para você se manter vivo, Brasília queima quase 2 bilhões de reais por dia somente nos juros da dívida. Não estou falando da dívida não, somente nos juros da dívida. 2 bilhões de reais, meu amigo, é um buraco que não se fecha. E para resolver esse problema, qual que é a resposta do governo? Não, a gente vai resolver esse problema. Vamos aumentar impostos. E é assim há décadas e ninguém faz absolutamente nada. Eles aumentam impostos, batem recorde de arrecadação, fazem marketing político dizendo que eles estão equilibrando as contas, mas o que a gente vê na realidade é o país patinando no mesmo lamaçal fiscal de sempre. Nenhum corte estrutural sério, nenhum plano consistente de enxugamento da máquina, nada que devolva ao cidadão o mínimo de eficiência no uso do dinheiro público. Só para você ter uma ideia, a carga tributária no nosso país lá em 1995 era de cerca de 25% do PIB. Hoje passa dos 33% do PIB e em alguns setores encosta até nos 40% do PIB. Ou seja, enquanto a arrecadação explode, os serviços públicos continuam parados no tempo. A saúde pública no Brasil é simplesmente precária. A segurança não existe, meu amigo. O Brasil virou, na realidade, um narco-estado. O Rio de Janeiro, por exemplo, está sendo cercado pela criminalidade. A educação completamente estagnada na década de 1900 e bolinha. E esse é o ciclo vicioso. A gente tem um Estado extremamente ineficiente, com gastos públicos que explodem e por causa disso o governo vai ter que fazer o quê? Aumentar os impostos. Impostos que sufocam a população e um povo que paga a conta calado. Mas chega uma hora que essa corda acaba arrebentando, porque não é possível sustentar um Estado que cobra como se fosse um país rico e entrega como um país quebrado. Essa alta de impostos, essa arrecadação, esse recorde de arrecadação de impostos, não significa prosperidade para a nossa população. Muito pelo contrário, isso significa desespero fiscal de um governo que prefere meter a mão no seu bolso do que enfrentar os seus próprios privilégios. Eu vou trazer essas e outras informações, fica comigo até o final para você entender os desdobramentos dessa arrecadação recorde e como tudo isso impacta diretamente na sua mesa. Mas antes de entrar a fundo, eu vou pedir para você o seu like, o like da confiança logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, eu sei que você já deixou o seu like antes mesmo do conteúdo começar, na verdade? Agora, se você esqueceu, essa é a hora de deixar o seu like. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora, segura sua mão e acompanha o nosso vídeo aqui até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho. Pois é, meus amigos, a carga tributária nesse país só aumenta. Tem gente que chama tributo de imposto, mas eu gosto do linguajar do libertário, que chama tributo, chama imposto de roubo, que imposto é roubo. Então a carga de roubo nesse país tem aumentado absurdamente, com o governo tomando o nosso dinheiro à força
por meio de criação de novos impostos, de aumento de impostos. E isso está sufocando as famílias brasileiras. Olha essa matéria que acabou de sair aqui em todos os portais. Governo arrecada 680 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2025, recorde histórico para o período. Pois é, meu amigo, a cada mês que passa, o governo Lula tem batido o recorde histórico de arrecadação de impostos, pois é, o Haddad não para, o Taxad não para. Quanto é que o governo arrecadou? A arrecadação foi a maior para o terceiro trimestre da história. O total obtido com impostos e contribuições supera o resultado do ano passado. Quanto que foi do ano passado? 635,8 bilhões de reais. Superou quanto, hein? Superou em 6,9%, ou seja, os caras estão crescendo, aumentando impostos acima até da inflação. E nesse terceiro trimestre já arrecadou aqui, ó, 679,7 bilhões de reais. Pois é, daqui a pouco eles estão arrecadando 1 trilhão de reais por trimestre. Fica tranquilo, tá muito próximo disso. E no acumulado de 2025, a arrecadação de impostos supera os 2 trilhões de reais. É 8,5 superior registrada ao mesmo período do ano passado, quando a soma de impostos no ano passado até esse período era de 1,9 trilhão de reais. Ou seja, os caras passaram por cima dessa marca, que também já era recorde, tá? Esse 1 trilhão já era recorde no ano passado. E esse gráfico mostra pra gente a arrecadação de impostos para o terceiro trimestre desde 1994, que em 94 estava em 15,9 bilhões de reais. Mas ó, foi aumentando, aumentando, aumentando até chegar agora nesse exato momento com 679 bilhões 739 milhões de reais para o terceiro trimestre de 2025. Pois é, cara, é muita grana. Esse gráfico aqui mostra a arrecadação somente para o mês de setembro, e a arrecadação para o mês de setembro também está batendo todos os recordes históricos. Lá em 2020, no ano da pandemia, a arrecadação para setembro foi de 163 bilhões de reais. A partir do governo Lula, foi aumentando. De 2023 para 2024, teve um salto aqui de 191 bi para 213 bilhões. E agora, no ano de 2025, setembro arrecadou aqui, ó, 216 bilhões e 700 milhões de reais em apenas um mês. E nesse outro gráfico mostra a arrecadação em 2025, de janeiro a setembro. E você vai perceber, ó, que a arrecadação ficou meio que estagnada aqui durante um bom tempo. Mas a partir de 2023, olha o que aconteceu, ó. Saiu de 1 trilhão e 400 bilhões de reais lá em 2020 para 2 trilhões 130 bilhões de reais agora em 2025. Os caras são viciados em impostos. Só o governo Lula, a cada 37 dias, um novo imposto foi implementado no nosso país. E aqui nessa matéria da Infomoney, mostra todos os impostos e taxas que o governo Lula aumentou desde a sua posse. Como tem gente que não acredita, bom, vou mostrar aqui, né? Em 2023, teve aqui, ó, créditos tributários, e tem essa série de medidas aqui para aumentar impostos. Aumento do PIS e COFINS, fundos de investimentos exclusivos e offshore, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados para Armas de Fogo, limitação de JCP, que é juros sobre capital próprio, voto de qualidade do CARF, ICMS, combustíveis, imposto de renda sobre pessoa jurídica, contribuição sobre o lucro líquido, taxa das blusinhas, que foi a mais importante, né, que chamou bastante atenção, que entrou em vigor no dia 1º de agosto, lá em 2023, e só estamos em 2023. Depois, ó, tributação de multinacionais. Meu amigo, se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã falando aqui de imposto. E agora, em 2025, tem aí a tributação das bets, reoneração da folha, fim do PERSE, enfim. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição desse conteúdo para você ter acesso a todos os impostos, esses impostos aqui que o Lula criou ou aumentou desde a sua posse. Agora, sobre o aumento da carga tributária, principalmente no governo Lula, o pessoal da Globo News teve que dar esse recado, teve que dar essa notícia. Olha só a empolgação deles para dar essa informação. Estão disponíveis no site do Tesouro Nacional. A carga tributária, e aqui eu estou considerando apenas a carga tributária de impostos federais, ela aumentou de maneira importante durante o governo Lula, alcançando aí 21,4% no final de 2024. Não temos ainda os dados fechados de 2025. O governo Lula está aumentando impostos.
Quando a carga tributária aumenta em termos de percentual do PIB, isso significa que a arrecadação está crescendo mais do que o PIB, a arrecadação está crescendo mais do que a inflação, a arrecadação está crescendo mais do que a renda das pessoas e o governo está mordendo uma parcela maior da renda nacional. Aqui é a carga tributária apenas de impostos federais. Se a gente colocar impostos estaduais e municipais, a carga tributária passa de 30%. O Brasil é um país que cobra muito imposto quando comparado a países em desenvolvimento. Então, existe no Brasil, e eu acho que isso é legítimo, uma certa ojeriza de uma parte da população a aumento de impostos. Olha, você já cobra muito imposto, faça escolhas. Você quer fazer políticas sociais? Não tem nenhum problema. Mas de onde você vai cortar para ampliar as políticas sociais? O governo Lula, num certo sentido, ele não faz escolhas. Para aumentar as despesas, o que ele faz? Aumenta a carga tributária. Isso também é um problema. Bom, vamos lá, vamos ao ponto central dessa história. Gasto público explodindo, isso não é de hoje. Hoje a relação dívida-PIB no Brasil está em 77,5%. Isso significa que o país deve o equivalente a 3/4 de tudo que o país produz em um único ano. Só para você entender a gravidade disso tudo, eu gosto de fazer linha do tempo para a gente entender aonde é que estava, como é que estava antes e como é que está agora e o que vem pela frente. Em janeiro de 2015, no fim do governo da Dilma, essa relação dívida-PIB estava em 57%. No impeachment, em agosto daquele mesmo ano, 2015, a relação dívida-PIB já tinha subido para 69,3%. O governo Temer, o que fez? Ele criou um teto de gastos justamente para tentar conter essa explosão de gastos públicos e conseguiu estabilizar a dívida pública em 75,3%. E aí veio o governo Bolsonaro, que pegou a dívida pública em 75,3% do PIB e mesmo com a pandemia, quando gastou mais de 800 bilhões de reais, ele entregou o governo com a dívida menor do que ele recebeu, com a dívida em 71,7% do PIB. Agora, no governo Lula, a gente voltou aos 77,5%, sem pandemia, sem guerra, sem nenhum tipo de choque externo. E hoje estamos na casa dos quase 1 trilhão de reais com um pagamento apenas de juros anualmente. Isso significa que quase a metade de tudo que se arrecada vai para rolar dívida, para pagar juros e não vai para a saúde, não vai para a segurança, não vai para a educação. E aqui é onde entra a questão política disso tudo, porque isso não é um acidente, isso é modelo, é um modelo petista de crescimento que sempre foi baseado em gasto público. Eles acreditam que o Estado pode gastar indefinidamente porque eles acreditam que o dinheiro público é infinito, só que a conta sempre chega e quando ela chega, a dívida cresce, os juros explodem, o investidor cobra mais caro, o crédito encarece e, no final das contas, quem paga a conta disso tudo mesmo é o povo. O custo desse modelo está estampado nesses números, quase 1 trilhão somente para pagar juros. E se nada mudar, se não houver um corte real de gastos, isso só tende a piorar. Tudo bem que tem gente que gosta de pagar imposto, eu particularmente odeio, mas se a gente paga imposto e a gente tem algum tipo de retorno, cara, tá tranquilo. Mas o problema é que o Brasil, ele lidera o ranking de pior retorno de tributo à população entre os países com maior carga tributária. Essa matéria que foi publicada aqui no Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação.org.br. O estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação com as 30 nações que mais arrecadam impostos no mundo aponta o Brasil, pela 14ª vez consecutiva, na última colocação do IRBES. Apesar da alta carga tributária, o Brasil segue sendo o país que menos transforma a arrecadação em bem-estar para sua população. Em 2024, o governo federal arrecadou um valor recorde de 2,650 bilhões de reais. No entanto, essa quantia não se reflete em melhorias significativas em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. Olha o que disse o presidente do IBPT. É notável e alarmante como países menores que o Brasil têm a maior relevância no retorno dos impostos à sociedade do que nós, que possuímos uma maior arrecadação. Só com menos desvios e mais recursos destinados à educação, saúde, habitação, saneamento, pesquisa e segurança, podemos corrigir essa rota e oferecer um retorno real para os contribuintes brasileiros. Mas você acha que com essa turma que está tocando, principalmente o nosso governo nesse momento,
Existe alguma chance de ter algum trabalho sério nessas áreas? O que a gente tem visto, na realidade, são medidas populistas pensando em eleição, aumento de fundão eleitoral, emendas parlamentares que a gente não sabe para onde é que está indo tudo isso, ineficiência atrás de ineficiência, infelizmente. E aqui é onde mora um ponto muito importante, meus amigos, porque o governo agora ele vem dizendo que vai cortar gastos, que agora eles vão ajustar as contas, que vão equilibrar o fiscal, mas a realidade é que o déficit fiscal continua maior do que a capacidade de arrecadação. E quando um país roda um déficit nominal desse tamanho, lembrando quase R$ 1 trilhão por ano, ele está basicamente financiando a própria irresponsabilidade com dívida. Isso significa mais títulos sendo emitidos, mais dívidas no mercado e mais juros, obviamente. E o resultado está aqui, ó, quase R$ 1 trilhão de pagamentos de juros apenas. Dinheiro que poderia estar sendo utilizado para financiar infraestrutura, segurança, educação, saúde, mas não está. E é exatamente isso que se chama de bomba fiscal. Ela não explode de uma única vez, mas ela vem corroendo silenciosamente a capacidade de um país de investir, de crescer e de gerar emprego. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos, eu só trouxe algumas informações, eu dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Você concorda com um Estado cada vez maior, cada vez mais inchado e que cada vez precisa tomar o nosso dinheiro por meio de aumento de impostos? Ou você acha que nós precisamos de uma mudança completa de filosofia de governo para estruturar as contas no nosso país? Deixe sua participação aqui nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trago aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, pode ter certeza disso. Então me ajuda compartilhando com uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa no WhatsApp. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.